Olá pessoal, eu sou Tayana Ribeiro, esse é o TR de Corpo e Alma, e esses dias que se passaram, a Semana da Criança se passou, algumas apresentações vieram, né, nas igrejas, coreografias e tal, todo mundo acha bonitinho, todo mundo filma, inclusive eu, e muitas pessoas, muitos visitantes talvez não entendam por que colocar crianças na coreografia se elas não têm aquela técnica que um adulto tem para dançar. Todo mundo acha bonitinho, até o errar da criança é mais bonito, com certeza é mais bonitinho do que se um adulto chega lá na frente e errar. Então, para simplesmente esclarecer isso para vocês, a gente vai falar sobre isso hoje. Crianças em coreografias. Lá na década de 60, dois camaradas, eles eram amigos e um era linguista, o outro era programador de computador, e aí eles se juntaram e começaram a pensar em uma forma de programar a mente do ser humano. Eles eram Richard Blender e John Grinder. Eles se juntaram e falaram assim, poxa, já que eu consigo programar o computador e tal, e ele era matemático também, e o coleguinha, ele era linguista, então bora tentar juntar as duas coisas, e a gente tenta programar a mente de um indivíduo? Bora. E aí eles trabalharam, e eles descobriram que tem três formas que um ser humano consegue aprender. São as formas visual, sinestésica e auditiva. Visual, quando você bate o olho, você, opa, peguei, é só isso mesmo, só o visual já foi suficiente. Auditiva é aquele professor de história que fica lá na escola falando e falando e falando e falando, e você, só porque você ouviu ele falar com as entonações e o pitch, né, da voz, ele sobe, ele desce, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo que ele fala, aí você já, opa, é isso aí, já foi suficiente para você aprender. E tem a forma sinestésica, que sou eu. É aquela pessoa que aprende melhor se ela conseguir tocar em coisas relacionadas ao assunto. Por exemplo, xadrez. Vamos pensar no xadrez. Um jogo de tabuleiro. Se alguém chegar e começar a explicar para você apenas de forma, né, auditiva, de forma oral, ali, fala pra você falando, e você conseguir entender só nisso daí como é jogar o xadrez, então você é uma pessoa auditiva. Se você consegue observar pessoas jogando xadrez e só através do jogo deles, da visualização que você tem daquela cena, você consegue entender o que é que está acontecendo, entender como se joga o xadrez, você é uma pessoa visual. Mas se você já ouviu falar, já viu jogar, mas você só vai aprender se você se sentar na mesa com o tabuleiro na sua frente, outra pessoa na sua frente para jogar juntamente com você, e você tocar nas peças, mover as peças, então você é uma pessoa sinestésica. Todo mundo são os três. No entanto, sempre tem alguma coisa que ressalta mais em você. Então, depois de toda essa aula de semiótica, vamos voltar agora lá para as nossas crianças fazendo coreografia? Tá bom. Quando nós falamos em coreografia, nós falamos em audição, porque ela vai ouvir a música, ela vai ouvir o que a música está falando. Ela vai falar em... nós podemos falar em visualização, porque ela vê uma pessoa fazendo a coreografia para ela e ela vai imitando essa pessoa, vai tentando fazer a mesma coisa que a pessoa está fazendo. Então, a visualização e a sinestesia no próprio movimento do corpo da criança. Então, o que é que vai acontecer? Na coreografia, ela consegue unir as três aprendizagens. E é através dessas três aprendizagens, dessa união dessas três formas de aprendizagem, é que ele vai conseguir, dentro do seu interior, entender o que é que aquela coreografia está trazendo para a sua própria vida. Não é para a vida da igreja. É claro que a apresentação de crianças na igreja edifica muito a gente, edifica muito as pessoas que estão assistindo, os pais, porque a própria Bíblia fala que o coração da criança é um coração simples, é um coração puro, e que nós devemos ser como crianças. Mas quando
a criança, ela vai lá, ela ouve a música, ela faz a coreografia baseado naquilo que ela viu o professor fazendo e ela se movimenta, é algo que ela consegue gravar para a vida toda. Porque ela se movimentou, ela ouviu e antes disso tudo, ela visualizou, além de visualizar ali também no momento. Então, você que vai para as igrejas e não entendem como colocam crianças para fazer coreografia, isso faz parte da aprendizagem da criança. Através da coreografia, a criança também aprende como é grande o amor de Deus pela vida dela. Ela consegue memorizar, interpretar, todo momento que ela ouvir aquela música, ela vai lembrar da coreografia, ela vai lembrar de com quem ela estava, ela vai intensificar esse amor de Deus pela vida dela. Não precisa intensificar, mas ela já vai ter internalizado dentro dela esse amor que o Senhor tem por ela, pela própria vida dela. Então, Deus abençoe. Eu vou colocar 2 vídeos agora no YouTube, que são 2 vídeos de apresentação de crianças, que nós tivemos na Igreja Batista Betel na semana passada, que foi a Semana da Criança. Desculpa o atraso do vídeo, mas foi assim que surgiu. Então, Deus abençoe sua vida.